Você já sentiu como se estivesse carregando um fardo pesado, sem saber como se livrar de certas dificuldades? Por mais que tente, parece que algumas situações simplesmente não mudam. Em momentos assim, é natural buscar paz e um propósito maior para seguir em frente. Hoje, quero compartilhar com você uma mensagem que pode acalmar sua mente e seu coração, trazendo a orientação que vem da Palavra de Deus. Vamos refletir juntos sobre a importância de entregar nossas preocupações ao Senhor, permitindo que Ele guie cada passo do nosso caminho. Esse entendimento pode transformar completamente a forma como lidamos com os desafios diários. Além disso, ao final desta mensagem, faremos uma oração poderosa em nome de Jesus, para fortalecer ainda mais sua fé e trazer paz ao seu espírito. Então, reserve alguns minutos, permaneça comigo e abra o seu coração para o que Deus deseja falar a você hoje. Imagine que você está dentro de uma aeronave moderna, cheia de botões, luzes e controles complexos. Você não tem ideia de como pilotar essa máquina, mas há um comandante experiente no controle. Alguém que conhece cada detalhe e sabe exatamente como levá-lo ao destino em segurança. Seu papel não é tentar comandar a aeronave, mas confiar totalmente no piloto. Assim também é a nossa caminhada com Deus. Não precisamos ter todas as respostas ou tentar controlar cada detalhe da vida. O que Deus nos pede é que confiemos nele, em sua infinita sabedoria e amor, para nos conduzir pelo melhor caminho. Em Jeremias 29:11, encontramos essa promessa: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Diante disso, quero compartilhar 3 princípios essenciais que vão mudar a forma como você encara as dificuldades e fortalecer sua fé na vontade perfeita de Deus. O primeiro deles é entender a visão ilimitada do Senhor. Nossa percepção é muitas vezes limitada pelo que está diante dos nossos olhos, pelas experiências passadas e pelos receios do futuro. Mas Deus enxerga além do que podemos compreender. Mesmo quando tudo parece confuso ou sem sentido, Ele está conduzindo cada situação com um propósito maior. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4:18: não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Um exemplo poderoso dessa verdade está na história de Abigail, em 1 Samuel 25. Ela era casada com Nabal, um homem imprudente e arrogante que provocou a ira de Davi ao agir com hostilidade. Em meio a essa situação perigosa, Abigail demonstrou sabedoria e fé, confiando em Deus para agir e proteger sua casa. Sua atitude nos ensina que, mesmo diante de circunstâncias difíceis, quando entregamos tudo ao Senhor, Ele age de maneira surpreendente para cumprir seu plano em nossas vidas. Em meio a uma situação crítica, Abigail mostrou uma sabedoria e discernimento extraordinários. Sem que seu marido soubesse, ela rapidamente reuniu suprimentos e partiu para encontrar Davi. Suas palavras, registradas em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 28 e 29, revelam sua profunda confiança no plano divino. Por favor, perdoe a falha de sua serva, pois o Senhor certamente estabelecerá uma dinastia duradoura para o meu Senhor, já que ele luta nas batalhas do Senhor, e nenhum mal será encontrado em você durante toda a sua vida. A intervenção de Abigail não só salvou sua família, mas também impediu que Davi agisse de forma impulsiva, evitando um derramamento de sangue inocente. Sua capacidade de enxergar além da crise imediata e agir com fé nos desígnios de Deus transformou uma possível tragédia em um momento de intervenção divina. Essa narrativa nos ensina que, mesmo em circunstâncias que parecem desesperadoras, Deus pode usar nossa sabedoria e coragem para trazer soluções inesperadas. Adotar a perspectiva infinita de Deus não significa ignorar nossas realidades ou sentimentos atuais. Pelo contrário,
significa enxergar nossa situação através da lente dos propósitos eternos de Deus. É como se perguntássemos: o que Deus pode estar realizando aqui que ainda não consigo perceber? Quando adotamos essa visão, nos abrimos para bênçãos inesperadas e oportunidades de crescimento. Passamos a ver os desafios não como obstáculos, mas como degraus que nos conduzem a um propósito maior. Reflita sobre uma situação em sua vida que parece sem solução ou confusa. Como sua abordagem mudaria se você acreditasse que Deus está trabalhando nos bastidores para o seu bem? Entenda que os planos de Deus frequentemente superam nossas expectativas mais altas. Precisamos confiar em sua capacidade de agir além da nossa compreensão limitada. Desenvolver essa perspectiva é um exercício diário, que envolve lembrar constantemente do caráter de Deus, de suas promessas e de sua fidelidade ao longo da história. Ao praticar isso, nossa fé se fortalece e nossa visão se torna mais esperançosa. Passamos a reconhecer a mão de Deus em lugares inesperados e em situações que pareciam improváveis. Essa perspectiva também nos ajuda a enfrentar períodos de espera com maior paciência e confiança. O que pode parecer um atraso para nós, pode ser o momento perfeito de Deus, alinhando circunstâncias para nosso benefício final. Nessas horas, nossa fé em sua perspectiva infinita se torna nossa âncora. Adotar a visão ilimitada de Deus também implica em mudar a forma como interpretamos os contratempos e decepções da vida. Muitas vezes, o que vemos como falhas ou situações sem saída são, na verdade, redirecionamentos que nos levam a caminhos melhores. A perspectiva de Deus nos permite enxergar oportunidades de crescimento e aprendizado em cada situação, mesmo naquelas que, à primeira vista, parecem negativas. Pense na jornada do apóstolo Paulo. Seus planos de pregar na Ásia foram repetidamente frustrados, como descrito em Atos capítulo 16. Do ponto de vista humano, isso poderia parecer uma perda de tempo e uma grande frustração. No entanto, a visão ilimitada de Deus conduziu Paulo à Macedônia, abrindo um novo campo para a propagação do Evangelho. O que parecia ser portas fechadas eram, na realidade, redirecionamentos divinos. Essa visão ampliada também nos auxilia a manter a esperança em momentos de aparente estagnação. Há ocasiões em que Deus utiliza períodos de quietude ou calmaria para nos preparar para futuras oportunidades. Assim como uma semente cresce invisivelmente sob a terra antes de germinar, Deus frequentemente age de maneiras que não podemos ver, trabalhando nos bastidores antes de revelar seus planos. Abacuque 2:3 nos encoraja nesses momentos. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não se atrasará. Esse versículo nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não coincide com nossas expectativas. Adotar a perspectiva infinita de Deus também significa reconhecer os efeitos em cadeia de nossas ações e escolhas. Podemos não perceber o impacto completo de nossa obediência ou fidelidade no momento, mas Deus vê como essas atitudes influenciam outras pessoas e moldam eventos futuros. Esse entendimento pode nos motivar a permanecer fiéis nas pequenas coisas, sabendo que Deus pode usá-las para propósitos muito maiores do que podemos imaginar. É importante lembrar que adotar a visão de Deus não significa que sempre compreenderemos seus métodos. Isaías 55:9 nos recorda: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Podemos confiar que a perspectiva de Deus está sempre fundamentada no amor e na sabedoria. Quando escolhemos enxergar a vida através da lente infinita de Deus, não estamos ignorando nossa realidade atual. Estamos elevando nossa visão para incluir o panorama maior que Deus vê. Portanto, hoje, eu o desafio a identificar uma situação em que você tem se mantido preso a uma perspectiva limitada.
Reserve um tempo para orar, pedindo a Deus que expanda sua visão e o ajude a ver as coisas do seu ponto de vista. À medida que você pratica isso, observe como sua atitude se transforma e sua esperança se fortalece. Este é apenas o início de uma jornada transformadora, na qual você entrega tudo nas mãos de Deus, abraçando sua perspectiva ilimitada. Confiar no tempo perfeito de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Um dos maiores desafios de entregar tudo nas mãos de Deus é aprender a confiar em seu tempo perfeito. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez e a eficiência, onde desejamos respostas imediatas e soluções rápidas para nossos problemas. No entanto, o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso, e seus atrasos nunca são sem propósito. Quando aprendemos a confiar no tempo divino, encontramos paz na espera e alegria no processo. Reflitamos sobre as palavras de Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo nos lembra que Deus organiza cada etapa de nossas vidas com uma sabedoria que transcende nossa compreensão. O que pode parecer um atraso para nós pode ser, na verdade, a maneira de Deus nos preparar para o que está por vir. Pense na história de Ester, no Antigo Testamento. Órfã desde cedo e levada ao harém do rei, sua vida parecia estar à mercê das circunstâncias. No entanto, no momento exato em que seu povo enfrentava a destruição, ela se viu em uma posição única para intervir. As palavras de seu primo, Mordecai, em Ester 4:14, ressoam profundamente. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à realeza? A história de Ester nos ensina que o tempo de Deus, embora muitas vezes incompreensível, é sempre perfeito. O que parecia uma sequência de eventos desfavoráveis era, na verdade, Deus a preparando para um papel crucial em seu plano. Confiar no tempo de Deus não significa adotar uma postura passiva ou indiferente. Pelo contrário, significa agir com fé, mantendo-nos abertos à direção divina. É reconhecer que nossas vidas fazem parte de uma narrativa maior, escrita por Deus. Quando confiamos em seu tempo, nos libertamos da ansiedade de tentar controlar tudo e passamos a encontrar alegria e propósito em cada fase, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Pense em uma situação em sua vida em que você se sente impaciente ou frustrado com a lentidão do progresso. Como sua perspectiva mudaria se você visse esse atraso como parte do tempo perfeito de Deus? Isaías 40:31. Nos encoraja nesses momentos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo nos assegura que esperar no tempo de Deus não é um ato passivo, mas uma fonte de renovação e força. Aprender a confiar no tempo de Deus é um processo que exige paciência e prática. Envolve entregar nossos planos e expectativas a Ele, crendo que seu propósito é sempre melhor do que o nosso. À medida que desenvolvemos essa confiança, nos tornamos mais sensíveis aos ritmos divinos e menos influenciados pela pressa do mundo. Passamos a valorizar os períodos de preparação e espera, vendo-os como oportunidades de crescimento e não como tempo perdido. Essa confiança no tempo de Deus também nos ajuda a lidar com as decepções de forma mais resiliente. Quando as coisas não acontecem como esperamos, podemos descansar na certeza de que o plano de Deus continua em andamento. O que parece um revés pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo melhor. Lembre-se de que a percepção de tempo de Deus é completamente diferente da nossa. Como 2 Pedro 3:8 nos lembra, amados, não ignoreis uma coisa. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa perspectiva nos ajuda a entender que o que consideramos um longo atraso é apenas um breve momento no plano eterno de Deus. Confiar no tempo de Deus também significa estar disposto a agir quando Ele nos chama, mesmo que isso não se alinhe com nossos planos. Às vezes, Ele nos pede para dar um passo de fé antes que nos sintamos preparados.
Outras vezes, nos convida a esperar com paciência, mesmo quando estamos ansiosos para seguir em frente. Em ambos os casos, a chave é confiar que Ele sabe o que é melhor e que seu tempo é sempre perfeito. Discernir a diferença entre nossa vontade e a vontade de Deus exige um relacionamento íntimo com Ele e uma disposição sincera para ouvir sua orientação. Quando confiamos no tempo de Deus, nos abrimos para a sua instrução e permitimos que Ele guie nossos passos. Por isso, hoje eu o desafio a refletir sobre uma área da sua vida em que você tem dificuldade para aceitar o tempo de Deus. Reserve um momento para entregar seus planos a Ele, pedindo fé para confiar em seu propósito perfeito. À medida que você pratica essa confiança, observe como sua paz interior aumenta e sua visão se transforma. Esse é um passo essencial na jornada de entregar tudo nas mãos de Deus, aprendendo a confiar não apenas em seu plano, mas também no momento certo para que ele se cumpra. E agora, vamos ao terceiro ponto: aceitar a força de Deus em nossa fraqueza. Meus amigos, um aspecto fundamental de entregar tudo a Deus é reconhecer e abraçar sua força em nossos momentos de fragilidade. Nossa natureza humana, muitas vezes, nos leva a confiar em nossas próprias habilidades e a projetar uma imagem de força para o mundo. No entanto, o verdadeiro poder surge quando admitimos nossas limitações e nos apoiamos completamente na força infinita de Deus. Vamos refletir sobre as palavras inspiradoras de 2 Coríntios 12:9. Ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." Esse versículo revela uma verdade profunda. Nossas fraquezas não são impedimentos para a obra de Deus, mas oportunidades para que seu poder brilhe através de nós. Pense na história de Gideão, no livro de Juízes. Quando Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas, Gideão só conseguia enxergar suas próprias inadequações. Ele pertencia à tribo mais fraca e se considerava o menos importante em sua família. No entanto, Deus via além das limitações que Gideão enxergava. Em Juízes 6:14, lemos a resposta de Deus. O Senhor olhou para ele e disse: "Vá com a força que você tem e liberte Israel. Não sou eu quem está enviando você?" Deus não estava interessado na força de Gideão, mas em sua disposição de ser um instrumento do poder divino. Aceitar a força de Deus em nossa fraqueza não significa nos tornarmos passivos ou negligentes. Pelo contrário, significa dar o nosso melhor enquanto confiamos plenamente no poder de Deus para realizar o que está além de nossa capacidade. É reconhecer que nossa força humana tem limites, mas a força de Deus é infinita. Quando abraçamos essa verdade, nos abrimos para experimentar o poder divino de maneiras extraordinárias. Deixamos de tentar provar nosso valor por meio de nossas próprias conquistas e passamos a viver como canais da graça e da força de Deus. Reflita sobre áreas da sua vida em que você se sente inadequado ou sobrecarregado. Como sua abordagem mudaria se você visse essas fraquezas como oportunidades para a força de Deus se manifestar? Filipenses 4:13 nos lembra: "Tudo posso naquele que me fortalece." Esse versículo não fala sobre nos tornarmos super-humanos, mas sobre acessar a força de Deus quando a nossa falha. É uma promessa de que, em parceria com Ele, nunca estamos verdadeiramente desamparados. Aceitar a força de Deus em nossa fraqueza é uma escolha diária que devemos fazer todas as manhãs. Temos a oportunidade de dizer: "Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. Preciso da tua força hoje." À medida que praticamos essa dependência, nossa fé se fortalece e nosso impacto aumenta. Começamos a ver Deus agindo através de nós de maneiras que jamais imaginamos ser possíveis. Essa mentalidade também nos liberta da busca exaustiva pela perfeição. Quando entendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza,
podemos ser honestos sobre nossas lutas e limitações. Essa vulnerabilidade permite que os outros vejam mais claramente a obra de Deus em nossas vidas, tornando-nos testemunhas vivas de sua graça e poder. É importante lembrar que a força de Deus agindo em sua vida não depende das suas habilidades ou qualificações. Ele se alegra em usar aqueles que o mundo considera improváveis ou esquecidos para cumprir seus propósitos. Em 1 Coríntios 1:27 e 28, lemos: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Esses versículos nos mostram que Deus frequentemente age de maneiras surpreendentes, usando nossas fraquezas para revelar sua glória. Aceitar a força de Deus em nossas fraquezas também significa estar disposto a dar um passo de fé, mesmo quando nos sentimos despreparados. Trata-se de confiar que Ele nos dará os recursos, a sabedoria e a capacidade necessários à medida que seguimos seu chamado. Essa confiança nos permite realizar grandes coisas por meio dele, sabendo que o resultado depende do seu poder e não do nosso. Essa visão sobre nossas limitações também nos leva à humildade e à dependência de Deus. Quando reconhecemos que nossas forças são dons dele e não motivos para orgulho, ficamos menos propensos a cair na armadilha da autossuficiência. Em vez disso, desenvolvemos uma consciência constante de nossa necessidade da graça e do poder divino. O Salmo 121:1-2 expressa essa dependência de forma bela. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses versículos nos lembram de olhar além de nossos próprios recursos e confiar nos recursos infinitos do nosso Criador. Aceitar a força de Deus em nossas fraquezas também muda a forma como encaramos desafios e obstáculos. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela magnitude das tarefas que temos pela frente, podemos enfrentá-las com confiança, sabendo que a força de Deus é mais do que suficiente. Essa mentalidade transforma possíveis derrotas em oportunidades para que Ele revele seu poder. Por isso, hoje eu o desafio a identificar uma área da sua vida em que você tem confiado apenas na sua própria força. Reserve um momento para entregar essa área a Deus, convidando-o a agir por meio da sua fraqueza. À medida que você pratica essa entrega, observe as novas possibilidades que se abrem. Esse é um passo essencial na jornada de colocar tudo nas mãos de Deus, reconhecendo que sua força se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Agora, a todos que estão ouvindo, vamos ao Senhor em oração. Quero que você faça esta oração comigo, para que possa receber todas as bênçãos que ela traz. Vamos orar. Pai Celestial, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a fonte de toda a vida. Tua sabedoria vai além do nosso entendimento, e teu amor não tem limites. Senhor, eu me maravilho com tua majestade e me inclino diante do teu trono de graça. Tua fidelidade dura para sempre, e tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por tua presença constante em minha vida. Sou grato por tua orientação, tua proteção, tua provisão e teu amor infinito. Obrigado pelo dom da fé e pela força para confiar em teu plano perfeito. Pai misericordioso, venho diante de ti com um coração humilde, buscando teu perdão. Reconheço meus pecados e falhas, confessando que muitas vezes me afastei do teu caminho. Perdoa-me pelos momentos em que duvidei do teu tempo. Confiei em minha própria força e falhei em enxergar teu plano maior. Ao pedir teu perdão, também perdoo aqueles que me ofenderam. Senhor, ajuda-me a abraçar tua perspectiva ilimitada em todas as áreas da minha vida. Abre meus olhos para ver além das minhas circunstâncias imediatas e confiar em teu propósito maior.
Dá-me coragem para entregar o controle e colocar tudo em tuas mãos capazes. Declaro em nome de Jesus que não estou mais limitado pela minha visão humana. Eu repreendo o medo e a ansiedade e rejeito todo espírito de dúvida que tenta abalar minha fé. Em nome de Jesus, eu me liberto da necessidade de controlar cada detalhe da minha vida. Pai, enche meu coração com o teu tempo perfeito. Ajuda-me a confiar na tua sabedoria quando as coisas não acontecerem como eu espero. Dá-me paciência nos momentos de espera e fé para agir em obediência, quando tu me chamares para agir. Senhor, entrego minhas fraquezas a ti. Que a tua força se manifeste em minhas limitações. Usa-me como um instrumento para os teus propósitos, apesar das minhas falhas e imperfeições. Declaro que, por meio de Cristo, posso realizar todas as coisas. Tua graça é suficiente para mim, e teu poder repousa sobre mim. Pai Celestial, peço tuas bênçãos em todas as áreas da minha vida. Derrama tua graça sobre meus relacionamentos e sobre o trabalho das minhas mãos. Oro por cura física, emocional e espiritual. Toca cada parte do meu ser com teu poder restaurador. Em nome de Jesus, repreendo todo o ataque do inimigo. Repreendo doenças, dificuldades financeiras, conflitos e desânimo. Protege-me dos planos malignos e cerca-me com teu escudo de proteção. Senhor, apresento meus entes queridos a ti. Estende a eles as mesmas bênçãos, cura e proteção. Aproxima-os de ti e ajuda-os a confiar no teu plano perfeito para suas vidas. Senhor, ao fazer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se humilha diante de ti agora. Estamos em unidade, levantando uns aos outros diante do teu trono de graça. Senhor, não conseguimos caminhar sozinhos. Precisamos da tua força para nos sustentar hoje. Pai, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos a confiar na tua perspectiva infinita, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. Dá-nos a força para esperar pelo teu tempo perfeito. Declaramos vitória sobre todos os obstáculos, proclamando cura em nossos corpos, mentes e espíritos. Obrigado pela tua proteção contra os planos do inimigo. Senhor, enche-nos novamente com o teu Espírito Santo, guiando-nos a cada passo da nossa jornada. Agradecemos pela tua fidelidade. Que tua vontade seja feita em nossas vidas, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder a minha oração. Em nome poderoso de Jesus, oro. Amém. Se você foi tocado por esta mensagem, escreva a palavra Amém nos comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão sobre você. Em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando este vídeo com alguém que precisa dessa bênção e curtindo o conteúdo. Além disso, inscreva-se no nosso canal para mais vídeos que vão abençoar seu coração e fortalecer seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado para ser uma bênção. Amigo ou amiga, sei que as lutas da vida podem ser esmagadoras. Os desafios diários, os momentos de dor e as dificuldades que parecem não ter fim podem nos deixar exaustos e sem esperança. Talvez você se sinta sozinho, sem forças para continuar, buscando uma saída ou uma luz no fim do túnel. Quero te convidar a conhecer alguém que pode transformar completamente a sua vida. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é a fonte de paz, amor e consolo que tanto precisamos. Jesus não prometeu que a vida seria livre de dificuldades, mas ele prometeu estar ao nosso lado em cada passo do caminho. Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus 11:28. Ele te convida a lançar sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Ele te ama com um amor incondicional. Um amor que foi demonstrado na cruz, onde ele deu sua vida por você e por mim.
Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador é reconhecer que você precisa dele. É admitir que sozinho você não consegue carregar o peso das suas lutas. É entregar o controle da sua vida a Ele, confiando que Ele tem um plano maravilhoso para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele, podemos encontrar a verdadeira paz e salvação. Se o seu coração está aberto, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Estou cansado das batalhas da vida e preciso do Teu alívio. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, e entra na minha vida. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Guia-me, fortalece-me e ajuda-me a viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, você não está sozinho. Jesus está com você, sempre.